você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast é para você. Já quero te dizer, fica muito à vontade aqui. Você quer falar este episódio? Quero te convidar a pegar isso. O Senhor tem me inquietado para que convide mesmo quem esteja assistindo conosco a pegar a Bíblia, a sentar mesmo. Se você estiver fazendo sua faxina aí, seu almoço, fica ligado com Deus, fica ligado no céu, porque Deus vai falar com este episódio. O tema de hoje do Missão Mãe é necessário para nós e é entrando pelo caminho. Irmãos, tem coisa, tem situação que a gente não pode ficar devocional. Não, Deus às vezes vai nos convidar para cavar o poço, para entrar mesmo no caminho. Tem guerra, só o Senhor. E o tema de hoje foi baseado na guerra de Josafá. Abra a Bíblia aí comigo, livro de 2 Crônicas, capítulo, versículo do 1 ao 3 diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Irmãos, a guerra já estava vindo. Não tinha como evitar, não tinha como fugir, não tinha como se esconder, não tinha como escapar. E Josafá, que foi um dos 7 reis mais elogiados, mais reconhecidos de Israel, ele temeu. Ele conhecia ou não o Deus dele? Ele conhecia, irmãos. Mas o exército dele aí era pequenininho, não tinha experiência com guerra. E a multidão que estava vindo, aos olhos humanos, era impossível de ser vencida. E a primeira coisa que eu enxergo aí, irmãos, é a crise, é o desespero, é a angústia, é o medo. Sabe aquele medo que talvez seja o maior medo que você tem de enfrentar? Vem, filha, eu quero que você aprenda a enfrentar esse medo aí, entender que eu sou maior do que esse problema. Irmãos, se a gente se colocar um pouquinho de verdade, José, guerra é sinônimo de quê? Perda de soldados, ferimentos, morte, sangue, dor, sofrimento. Se o povo de Judá perdesse a guerra ali com Josafá, as mulheres dos soldados, elas seriam levadas cativas pelo exército inimigo. Já imaginou? Aquele exército inimigo que não servia a Deus, pegar as mulheres para violentar, humilhar, fazer de escrava. Para pensar no desespero. As crianças seriam levadas escravas. A angústia tomou conta de e Josafá ele temeu. Mas o que eu também observo nesse texto aí é que quando o desespero bate, quando o medo bate, o Senhor nos convida. É um convite a buscar a Ele. E Josafá, ele dá aí uma aula de liderança perante o. Acompanhe comigo no texto do capítulo 4 ao capítulo 6. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá poderia, irmãos, estar aqui com medo,
Mas ele disse, a gente está com medo, então a gente vai adorar. A gente está com medo, então a gente vai buscar. A gente está com medo, a gente vai louvar. E todo mundo entra num jejum. Porque nosso Deus, ele vai operar. Glória a Deus. Josafá estava diante da guerra. Não sabia o resultado final. Mas o que ele fez foi adorar. Se você não sabe o que você fazer, não sabe o que fazer diante dessa situação que você está enfrentando, você não sabe como resolver, você não está vendo nem como sair vitorioso disso, entenda que o caminho, as armas, numa guerra espiritual, tem que ser usada as armas espirituais. É o louvor, é o jejum, é a leitura da Bíblia, é cavar o poço, é a oração. E o que é que a gente vê aí de resultado, irmãos? O que é que acontece aí, irmãos? Qual foi o resultado disso? A gente acompanha aí no versículo 20 ao 23. Acompanhe comigo, porque ler a Bíblia é mais gostoso, viu, do que só ouvir. Versículo 20 diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperarás. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantarem cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, que sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, ele pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e nas montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E eles foram desbaratados. Irmãos, o povo não precisou lutar. O povo só louvou. E o exército inimigo que vinha, irmãos, contra eles, se autodestruíram. Como o nosso Deus, ele é criativo. Talvez nem eles imaginassem como vencer. O que é que a gente vai fazer aqui cantando, essa multidão vindo com arma e com tudo? Mas o Senhor ali deu a vitória através do louvor, diante do jejum, da oração. E esse é o segredo para a gente conseguir alcançar a vitória. Amém? E o tema de hoje, irmãos, é esse: entrando pelo caminho do jejum. O Senhor tem me convidado a entrar pelo caminho. E você também tem recebido esse convite de Deus? Vamos entrar. E eu tenho certeza que muito é que a gente aprende aqui com essa passagem de Josafá, e muitas vezes Deus vai colocar na gente, diante de nós, talvez, o desafio de enfrentar o maior medo que a gente tenha. Mas também é o convite para a gente buscar o Senhor e conhecê-lo de perto, não de ouvir falar, ver e sentir a sua presença mais de perto. E aí a gente vai ver, vai experimentar o que é viver na dependência de Deus. E o que é nosso papel fazer, a gente vai fazer. Mas o que é de Deus, quem vai fazer é Ele. E a gente vai ver milagres acontecendo. Amém? Bom, comecei hoje o episódio. Colocou no meu coração para começar esses novos episódios agora, dando uma pequena reflexão. Para mim não foi fácil, viu, falar na frente dessas duas irmãs aqui experientes. Irmã Diana e irmã Delza, a paz do Senhor. Eu quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindas ao Missão Mãe. Desejei muito ter vocês aqui. Para mim é uma honra ser dirigente de círculo de oração, mulheres que cavam poço, mulheres que convocam mulheres para orar. Vocês são como mães para a gente, mães espirituais. Muito obrigada por atender esse convite. Amém? E eu já queria que a gente começasse louvando. Cadê a cópia aqui que a irmã Delza é desenrolada. Ela trouxe a cópia para a gente não se perder. Não foi, irmã Delza? A gente já deu uma ensaiada aqui. Eita, mais para cá, né? A equipe está dizendo que eu estou saindo da câmera. E aí a gente vai louvar aquela música de Elian, Josafá, a Guerra de Josafá. Acho que você sabe, toda mulher de comissão conhece essa música. A gente vai louvar aqui e você, se souber, canta com a gente. Irmã Diana, nossa maestrina. Começa aí, irmã Diana. Vai, Josafá. Glória a Deus. Vai, Josafá. Moabitas se preparam para enfrentar.
Todos que estiveram juntos com o rei Josafá, eles vêm armados e certos que irão vencer, pois foram treinados pra nunca perder. E trouxeram a notícia ao rei Josafá: vem uma grande multidão da além do mar. O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá apregou um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e poder. Em nós, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Cante com a gente. Você que está em casa. Você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Comece a louvar, guarde todas as armas. Você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é glorioso, Glória né? a Deus. Como é glorioso. Glória a Deus. Sentir a Sim. sua presença e Ele já está se fazendo presente aqui em nosso meio. Amém. A gente vai cantar de novo no final, viu? Ok. Não ficou bonito esse coral? Quando a gente canta com a alma, né? Nosso Deus, Ele é bom. É Deus de estratégia. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus fiel. É o Deus que cuida. Ele cuida de nós aqui Aleluia. neste Glória a momento. Ele está cuidando de você aí do outro lado. Glória a Deus. Não se desespere em meio à situação. Glória a Deus. Aleluia. A situação, ela pode estar adversa. Pode querer, aleluia, fazer o crente, fazer você parar. Aleluia. Mas Deus, Ele diz: Glória a eu Jesus. estarei com você. Eu creio. Quem chora bacana. Deus estará contigo em meio às lutas, Aleluia. em meio às tempestades, em meio aos desertos, em meio aos vales. O Senhor, Ele estará Sim, contigo. Jesus. Aleluia. Porque tem propósito. Dentro da adversidade, Deus tem propósito. E aquilo que está para acontecer, o inimigo ele pode se levantar, o inimigo ele pode criar as suas artimanhas, as suas estratégias, mas o Senhor ele já tem um plano. Aleluia, Deus ele tem um plano. Deus ele vai creio. Ele vem de um lado, mansinho, mas Deus, Ele se levanta neste momento como general de guerra, porque o Deus que nós servimos onipotente. Antes de acontecer, Deus, Ele já e Ele diz para você: não tem mais, porque eu estou trabalhando. Busca, orar, jejum, coloca propósito de oração. Às vezes a adversidade ela vem para conduzir, para te funcionar, aleluia, a oração. Levanta na madrugada, te levanta ao raiar do sol, durante o dia, lá no teu trabalho, onde tu estás, te levanta ali, naquele lugar para orar, para buscar. E eu quero te dizer, o Jesus. caminho
A coisa, estratégia de Aleluia. Deus para a tua vida Glória a Deus. é a oração, é o jejum, é a adoração, é a confiança. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio em famílias que serão vitoriosas Glória a Deus. em Cristo Jesus, porque hoje tomarão a decisão Aleluia. de não desistir, mas de persistir em oração, no caminho do jejum. Aleluia. Aleluia. Porque, Stephanie, o jejum, irmã Delza, o jejum é o momento que eu vou me abster do alimento da terra e procurar viver e obter o melhor de Deus. Aleluia. Então, não há aliado maior. A oração há uma resposta de Deus do que o caminho do jejum. Se esforcem. Quero dizer a você que está nos assistindo, se esforce mais um pouco. Lute. Aleluia, porque Aleluia. Deus tem a resposta que você precisa. Glória a Deus. Eu me lembro que muitas vezes estávamos sem forças na nossa adolescência, na nossa juventude. Vem aqueles momentos, né, que a gente ficamos desanimados. Mas muitas vezes a minha mãe, ela dizia, tem que ir ao ciclo da oração. Aproveite este tempo que hoje não tem aula, que vocês estão, não vai ficar ninguém em casa. Glória a Tem Deus. ciclo de oração para vocês irem. E eu tenho certeza que vocês voltarão melhor. Então, isso é um Aleluia. incentivo. Então, esta programação de hoje está sendo um incentivo Glória a para Deus. alguém voltar às madrugadas com Deus, Glória a Deus. para alguém fazer os seus devocionais. Glória a Deus. E quantas vezes, Stephanie, o ensinamento foi nos levando a chegar mais perto de Deus. E hoje, quantas vezes a gente também, como líder de ciclo de oração, estamos incentivando as mulheres, a comissão do ciclo de oração lá em Porto do Barco 2, a estarem jejuando. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, são 3 dias seguidos. A gente vai jejuar, começando da meia-noite até um certo horário, de acordo com o seu organismo, com sabedoria. Depois vocês leiam um salmo, leiam a palavra, cantem no máximo 7 hinos, o mínimo 3, e é só vitória. Aleluia. Tem agradecimentos, tem testemunhos para contar depois da busca da oração. E então, assim, desde criança que a gente foi incentivada pela nossa mãe. Então, eu, como mãe, sou mãe de Técio, ele tem 26 anos e ele está sempre escutando dentro da minha casa. Glória a Deus. Ore, confie em Deus, Glória a tire um tempo para conversar com o Senhor, Aleluia. porque Ele tem solução para a tua vida. É Ele que abre os caminhos. Aleluia. Então, a Bíblia ela é repleta, não é? De reis que jejuaram, de profetas que jejuaram, não é? Os patriarcas jejuaram. Então, a Bíblia Aleluia. nos ensina este caminho. Ela nos dá o segredo. O Filho de Deus na nova aliança jejuou. Jesus jejuou 40 dias, guiado pelo Espírito Santo ao Glória a Deus. deserto. Glória a Deus. A igreja primitiva é uma igreja que nos dá o maior exemplo de oração com fervor, de vida no altar, de comunhão com Deus, de jejum. Glória a Deus. E quantas batalhas foram vencidas. E eu me lembro que meu filho, ainda pequeno, com 4 anos de idade, ele estava assistindo um programa infantil que a gente muitas vezes, como mãe, acha que é normal, que nem imagina, né, as mensagens ocultas daquela programação. E por volta do meio-dia, ele deu um grito, parecendo aquele grito do filho da Sunamita, quando diz assim, ai, minha cabeça. Foi assim que ele gritou, sentindo uma forte dor de cabeça. E eu corri, fui ao seu encontro e ele disse, mãe, a minha cabeça está doendo muito. Como assim, filho? Isso foi de repente.
eu senti algo assim como se entrou e ficou. E dali em diante eu comecei a viver uma guerra espiritual. E eu comecei a perceber que aquela dificuldade não era simplesmente um fato para ir ao médico, não é? Porque Deus não condenou a medicina, mas nós que vivemos uma vida de comunhão com Deus, a gente entende quando a gente entra numa guerra espiritual. Foi o que Josafá percebeu. Não é com as nossas forças, não é com armas, né, naturais, não. Nós vamos lutar com armas espirituais. E eu comecei uma batalha de oração pelo meu filho. Ele começou a sentir medo. E o medo do meu filho era de dormir. Quando ia chegando à tardinha, ele dizia: mãe, me prometa uma coisa, que hoje ninguém dorme. Como viver sem dormir? Porque ele tinha medo e ele começou a conversar comigo, porque quando ele dormia, chegava 2 seres, que ele não descreve esses seres, ele nunca descreveu, mas ele dizia: 2 seres chegam, me amarram e me levam para longe de você, com 4 aninhos. E ele acordava, quando ele dormia, ele começava a gritar, e por mais que a gente acordasse, ele dissesse: a gente está aqui, eu e o pai, a gente abraçava, mas não tinha quem tirasse ele daquela cena. Mas na oração, Aleluia. no jejum, Deus foi me dando estratégia. E eu lembro-me que o Senhor me deu o hino 212 da harpa cristã. Aleluia. E disse: me louve, minha filha. Glória a Deus. Aleluia, que diz: os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Eita! Aleluia. Quando eu começava a louvar, muitas vezes louvei esse hino durante 7 vezes, 12 vezes, 21 Aleluia. vezes. Aleluia. Até ele se acalmar e dormir e amanhecer o dia. E uma certa noite orando, aleluia, eu já tinha colocado a minha face no pó. Eu tirei aquela noite para buscar ao Senhor, aleluia, pedindo a Ele uma solução, porque meu filho estava crescendo. E eu me lembro que ali eu adormeci, eu já tinha orado com a face no pó, já tinha orado de joelhos, já tinha orado sentada, já tinha louvado a Deus. E ali eu adormeci, naquela cadeira. E quando eu adormeci, eu tive um sonho. Neste sonho chegava uma irmã de saia azul, uma blusa branca de cambraia. E ela chegava para mim e dizia assim: Deus tem solução para a tua busca. E eu fiquei com a fisionomia daquela irmã por muito tempo. Foram 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E eu trabalhava numa ótica, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Quem entra um dia de sexta-feira naquela ótica? A irmã da revelação. Aleluia. E eu disse: Senhor, eu tinha guardado no coração, porque coisa boa é a gente guardar no coração as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas reveladas, não é? E quando ela entra, eu fui abordar, pensando ser uma cliente, e ela disse: não, eu sou amiga da dona desse estabelecimento. Eu disse: fique à vontade. Puxei uma cadeira, ela sentou, e daqui a pouco a patroa entrou, né, e me apresentou, e eu pedi naquele dia, eu disse: deixa eu largar mais cedo para preparar uma janta, porque eu quero que essa irmã vá na minha casa. Você me permite? Você leva ela? E a irmã Cátia aceitou. Larguei mais cedo, não tirei o horário de almoço, fui para casa, preparei uma janta e fiquei aguardando. 6h30, mais ou menos, elas entraram na minha casa. E, para minha surpresa, quando ela olhou Hortêncio, aleluia, ela olhou assim para o teto da casa e disse: Deus, como tu és fiel. Aleluia. Eu tinha que sair de Brasília, do Distrito Federal, e vim até a Recife para fazer uma oração por esta criança.
Glória a Deus. E eu já pude entender naquela hora que Deus estava no negócio. Glória Que a Ele Deus. estava ali para operar um milagre Glória na a vida Deus. do meu filho. Glória a Porque eu Deus. não suportava, eram noites mal dormidas. Eram buscas incessantes de oração. Eram dias que quando eu acordava, que ia tomar o café da manhã, o Espírito Santo dizia assim, não coma. E eu entendia que aquela noite seria mais uma guerra a ser enfrentada. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós jantamos e depois nos reunimos na sala para louvarmos ao Senhor. E ela disse para mim, eu vou orar agora pelo seu filho. Fez algumas perguntas para ele. Ele, muito tímido, respondeu. E ela colocou as mãos e pediu que todos estendessem as mãos. E aquele medo Glória que a não Deus. deixava o meu filho dormir, que não deixava o meu filho em paz. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Naquela oração Glória a Deus. que nós fizemos naquela sala, com muita fé, com muita convicção que Deus estava ali, nunca mais que aquele mal perturbou a vida do meu filho. Glória a Deus. Então, eu entendi que todo aquele período era Deus dizendo, vem, Diana, Aleluia. fica mais perto de mim. Glória a Deus. Tenha um testemunho para contar a muitas mães. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe hoje tem preocupações que estão te esmagando as tuas emoções. Aleluia. Sim, mas eu quero te dizer, se tomares um caminho de busca ao Senhor, não perderás o controle, terás esperança, aleluia, e verás a resposta do céu. Glória a Deus. E eu tenho Glória ao teu nome, Jesus. essa grande multidão, Stephanie e a irmã Zelda, Delza. Eu tenho essa grande multidão que veio contra Josafá, como o mundo que hoje nós vivemos. Quantas mentes adoecidas, quantas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, como estar diante de algumas situações. Mas hoje, Deus está, através do seu Espírito Santo, da sua palavra, orientando vidas a buscar a Deus. Não podemos perder este princípio, que é de estar em oração, porque a oração é uma realidade da nossa vida diária. Amém? Aleluia. Então, eu vivi este episódio. Muitas vezes, né, o meu filho dentro de casa, sempre perto de mim. Mamãe, eu estou com medo. Mamãe, a gente hoje não vai dormir, porque ele tinha medo daquela cena. Mas o Senhor chegou, Glória a Deus. abraçou meu filho Glória a Deus. Aleluia. e libertou daquela opressão. Glória ao nome de Aleluia. Jesus. Quem crê que nesta, aleluia, Glória a oportunidade, Deus está desfazendo É, opressões Glória a malignas. Aleluia. Ele está Glória ao teu libertando nome, mentes. Aleluia. Aleluia, que está enfrentando opressões do mal. Mas o Senhor está afugentando o mal. Glória a Deus. Deus está desfazendo todo o embaraço do inferno contra a vida dos teus, contra a tua casa, aleluia, contra a tua família. A tua família será vitoriosa no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a E a Deus. senhora, irmã Delza, como é que a senhora se apresentaria? Como é que a senhora se vê? Quem é a irmã Delza? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Esse momento. Aleluia. A irmã Delza é uma pessoa que Glória a Deus. tem aprendido a buscar ao Senhor. em Oh, jejum e Santo oração. Espírito. Interessante assim é ressaltar que tem momentos na nossa vida que às vezes é bastante difícil, muito difícil, mas o Senhor ele nos conduz, né, para a oração e para o jejum. A irmã Delza, ela teve uma chamada do Senhor, né, para trabalhar, para começar. A princípio nós começamos cooperando com crianças e Jesus ele foi mostrando das crianças. A gente foi para a União de Adolescente, da União de Adolescente a gente foi para a campanha evangelizadora e da campanha evangelizadora a gente chegou ao círculo de oração.
E em cada fase da nossa vida, o Senhor, Ele preparava uma situação para que a gente viesse buscar mais a Deus. Glória Para a que a Deus. gente Glória a viesse Jesus. estar no altar do Senhor. E a gente sabe que na nossa vida acontece coisas assim que a gente não espera, na verdade. E quando vem sobre nós, a gente quer desistir, queremos retroceder, queremos parar. Mas o nosso Deus é o Deus que dá ordem para a gente continuar, Sim, Jesus. para a gente prosseguir. E é a situação difícil que Deus ele faz justamente a gente entrar no altar, a aprender. E fazer um sacrifício de jejum, de oração, de louvor, não é fácil. Porque a gente precisa se abster dos nossos desejos. Né? Nós precisamos deixar... Necessidade humana, né? Nós precisamos deixar muita coisa de lado para poder entrar no altar. Mas é bem verdade que quando nós colocamos este propósito do sacrifício, de louvor, de jejum, de orar, certamente a vitória ela chega. A vitória ela é alcançada na sua vida e aqueles que estão ao seu redor. Porque quando Josafá ele estava diante desta grande situação, ele foi avisado, né? Deus avisou a ele, olha, vai vir algo muito difícil contra a tua vida. Vai vir algo assim muito pesado contra a tua vida. E interessante que o impacto que Josafá ele teve não foi assim de correr para um lugar, de correr para um outro, ou bater na porta de um, bater na porta de outro. A atitude que Josafá ele teve foi de ir ao templo, de ir à congregação, de juntar todo o povo de Judá, glória a Deus, para apregoar um jejum. Então, ele viu que as suas próprias forças não tinha como ele conseguir vencer aquela grande multidão. Então, ele precisou de um reforço. E o interessante é que, na medida que Josafá ele apregou esse jejum para todo o Judá, para Judá, ele começa, na sua oração, ele começa a se humilhar. E na oração de sua humilhação, a gente lembra daquela passagem de Salomão, quando ele constrói o templo, e Salomão ele começa a dizer, olha, Deus, quando o teu povo estiver nesta situação difícil, o Senhor prometeu que vai dar vitória ao teu povo. E aí Josafá ele começa a expressar, a falar as mesmas palavras que foram ditas há tempos atrás. Glória Porque Josafá ele tinha no seu coração o ensinamento dos seus glória a pais. Deus. Ele tinha esses ensinamentos. Josafá ele era um homem que era temente a Deus, que queria tirar tudo... os maiores reis, né? Isso, queria tirar tudo aquilo que atrapalhava a adoração a Deus, tudo aquilo que viesse a impedir o seu comprometimento, a sua comunhão com Deus. E quando a gente faz isso para com a igreja do Senhor, para conosco mesmo, para com os nossos filhos, Deus ele age. Ele age. Eu lembro que nas minhas experiências, e até mesmo como mãe, sou mãe de 2 filhas, né? Meu esposo, no tempo, ele trabalhava na escola dominical, e quando a gente saiu da escola dominical, Deus se aproximou uma irmã diante de mim, e ela disse, olha, irmã, aguarde uma surpresa. Só que antes de Deus ele falar com esta irmã para que viesse me dizer algo da parte do Senhor, o Senhor ele já tinha me inquietado a entrar em oração. Tinha noites assim que eu passava a madrugada acordada, orando, e eu não sabia o porquê. Eu não entendia o porquê, mas era a oração. Me apresentava a Deus em oração, em jejum. E como eu tinha dito, que tem situações que às vezes a gente não pode nem assim expor de uma certa forma. Mas o Senhor ele me conduziu para a oração, para o jejum. Uma preparação para que a gente viesse a estar pronta, né? Estruturada. Porque o vento, quando vem na nossa vida, não é para destruir. Não é para destruir, mas é para um propósito que Deus ele tem a fazer na nossa vida. É para construir. Ao invés de destruir, é para construir.
para que a pessoa venha ter uma base espiritual. E naquela situação, eu me lancei mesmo nos pés do Senhor. Quando veio a situação difícil, naquele momento, me lancei aos pés do Senhor, orei a Deus, e Deus, ele acalmou meu coração. E Deus, ele disse, da mesma forma que eu cuidei de Moisés, eu estarei cuidando das tuas. Amém, Jesus. Eu estarei livrando. Glória a Deus. Porque era através da oração, através do propósito, do sacrifício. Eu sei que é difícil, mas o Senhor, ele nos conduz a uma preparação espiritual. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, ele nos conduz a entrar no altar. Muitas vezes Deus, ele não fala de uma forma muito clara, mas o jejum, a oração, é justamente para Deus ele esclarecer, ele mostrar o que ele quer. Aleluia. De você, glória a Deus. Entre no altar com pressa. Busque a Deus, porque o perigo ele está diante de nós. Busque a Deus. Faça sacrifício de jejum, de louvor. E a Bíblia nos diz que quando Josafá ele estava nesta situação, que ele começou ali a clamar a Deus, a orar ao Senhor, ele disse, vamos fazer o seguinte, fazer diferente, entrar realmente no altar. E quando foi no momento ali da guerra, Deus, ele disse, e interessante é falar que Deus, ele ainda usa alguém, o Jaziel, no meio da congregação, glória a Deus, para dizer, olha, Josafá, eu falo para ti, glória a Deus, para a multidão, para todos que aqui estão, não tem mais, porque nesta peleja, glória a Deus, não tereis que pelejar. A luta não é sua, porque você não vai vencer com as tuas armas de forma nenhuma. Tu não vai vencer com a tua sabedoria. Tu não vai vencer dando um jeitinho, mas você vai vencer da forma que Deus ele te conduzir, que é você deixar o seu próprio eu, quebrantar, você se quebrantar, se lançar diante de Deus, glória a Deus. E aí você vai ver, porque era através da humilhação o Senhor ele age. Aleluia. E quando Josafá ele se decidiu em se humilhar, porque o jejum tem o propósito também de a gente se arrepender, tem o propósito de você ficar com o coração quebrantado diante de Deus, e na medida que Deus ele contempla o nosso coração, Deus ali ele faz coisas sobrenatural. E quando eu estava assim meditando, Deus tinha dito, o plano ele já está pronto e executado. Já está pronto, tudo já está pronto. Então, uma mulher, um homem, um jovem, que talvez não tenha essa intimidade com o Senhor, mas está passando por uma situação bastante difícil, Deus ele nos conduz a orar, a aprender, a fazer sacrifícios de jejum e de louvor. E certamente a vitória ela vai ser minha, vai ser sua, vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus filhos. Jesus, Deus, ele vai alcançar. Aquilo que você não pode fazer, Deus, ele faz. É muito bom ter experiências com o Senhor. Irmã Deus. É muito bom, muito bom, interessante muito quando bom. a senhora falou que Deus levantou Jaziel, né? O Espírito do Senhor o levantou para dar uma resposta que eles estavam buscando. Deus dá toda a estratégia, dá o endereço, o horário, porque ele disse, amanhã, né, descereis contra eles. Aleluia. Eis que eles sobem. Veja, Deus mostrou o caminho do inimigo. Eles estavam subindo pela ladeira de Ziz. Um Deus que se revela. Né? É o Deus que se revela. Ele ainda fala no meio do seu povo. O que precisamos é buscar a Ele. E Deus está nos convocando a darmos este grito de alerta,
Nesta peleja Aleluia, não glória a tereis Deus. que pelejar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Então veja o grito do Senhor através do profeta Jaziel. Nesta peleja não Glória a tereis Deus. que pelejar. Ou seja, você que está falando, se cale. Glória a Deus. Porque muitas vezes é a hora de se calar e só orar. Aleluia. Né? Porque o Senhor está nos declarando pela sua palavra que esta peleja não é tua, não é minha, não é nossa. Esta peleja é dele. Se ele permitiu, ele vai dar um jeito. Aleluia. Nos inimigos que se levantaram contra nós. Vocês lembram de Esther? Aleluia. Glória a Deus. Não é? Esther estava numa situação tão difícil. Porque dentro do palácio, mas não tinha acesso ao rei. Só quando o rei chamasse. E Mardoqueu, seu tio, fica sabendo, não é? Que Amã já havia planejado, arquitetado um plano para destruir todos os judeus. Esther era judia. E Deus coloca as pessoas certas, Stephanie, na hora certa, no momento certo, no cenário certo, para executar toda a sua vontade. Aleluia. Não é? Então, quando Deus levanta Josafá diante de todo Judá para buscar, para pregoar o jejum, eita, como Deus queria mostrar o seu poder àquele povo. Aleluia. Não é? E quando Esther fica sabendo que Mardoqueu estava clamando lá na porta de saco de cinza, não é? E ele estava gritando, chamando a atenção. Ela manda roupas de linho. Ele diz, não é roupas de linhos que eu quero. Eu quero, aleluia, um agir de Deus. Glória Diga a a Deus. ela que a este tempo ela chegou a ser rainha. Não foi por acaso, não. E veja o grito que ele ecoa, porque o Espírito Santo de Deus, quando a gente busca a Deus, aleluia, a força do Senhor é tão forte. Foi que ele mandou dizer para ela, se de todos te calares, livramento virá de outra parte. Então é tempo, aleluia, de você buscar ao Senhor. Você não pode ficar sem fazer nada, mas esteja consciente que o caminho é oração e jejum. Glória a Deus. Quando Esther escuta isto e compreende que estava ali para um grande propósito, aleluia, ela diz a Mardoqueu que prepare a nação para jejuar, porque eu e as minhas moças jejuaremos. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. E que resposta! Veja que depois do jejum de Esther, veio a estratégia de Deus ao coração de Esther. Diz ao rei, tu vai entrar na presença dele, eu vou permitir ele estender o cetro ao teu favor. E diante deste cetro, tu vai tocar, vai receber os favores. Prepara 2 banquetes. Glória No a Deus. primeiro, tu fica calada, mas no segundo, é a hora de declarar o inimigo que estava escondido, disfarçado. Aleluia. Glória a Deus. O Amã. Então, Deus, através do jejum, vai declarar o que está por trás dos bastidores. Aleluia. Glória a O que Deus. está oculto. Cante, ó, Glória a Eva, Deus. sou. Deus ainda declara. Então, quando o crente busca Deus e mantém uma Aleluia. comunhão com Ele, tenha certeza que Deus vai esclarecer o que precisa ser esclarecido. Aleluia! Há uma resposta de Deus, aleluia, para muitos que tomará o caminho do Glória a jejum. Deus. Você Glória lembra ao teu de Nínive? Quando Jonas pregou a palavra, não é? A Bíblia vai nos dizer que o rei, quando escutou que Jonas disse, vocês só têm 40 dias para se arrepender. E o rei, quando escuta aquela palavra, a Bíblia diz que ele se arrependeu
creu na pregação e ele convoca toda a nação. E aquela nação não era uma nação hebreia nem israelita, não. Não conhecia o Deus de Israel. Era um povo pagão. Aleluia. Mas quando veio o arrependimento ao coração, isso é agora, é a hora. É a hora da gente se arrepender e vamos jejuar. Vamos buscar o Deus deste profeta chamado Jonas. Aleluia. O que foi que aconteceu? Deus ouviu o jejum daquele povo. Deus atentou para o coração do povo. Aleluia. Para o arrependimento. E houve resposta de livramento. Quem busca a Deus recebe livramento do alto. E quem pede de Deus descer livramento para muitas famílias que já estão na mira de Satanás, da destruição. Sim, o plano do inferno já está arquitetado para destruir a tua casa. Mas eu te digo com muita convicção nesta noite, aleluia, recebe livramento de Deus. Eu vejo Deus abrindo os caminhos e dizendo, não terá destruição. Aleluia. Recebam vida, recebam saúde espiritual, recebam força de Deus e creia que Deus já desceu com livramento. Tem muralhas de fogo. Glória a Deus. Muralhas de proteção. Aleluia. Oh, glória. Eita, como Deus vai mudar a história. Em 1756, João Wesley, que foi um grande pregador, ele conta uma experiência que o rei da Inglaterra recebeu uma ameaça inglesa e ele ficou muito preocupado, já imaginando como seria aquela guerra. Mas ele toma a iniciativa. Ele convocou a todos a implorar, a pedir ao Deus dos céus. E João Wesley conta que as igrejas naquela época ficaram lotadas de crentes, de fiéis, de pessoas que nem conheciam o poder de Deus, mas acreditaram na iniciativa daquele rei. E o resultado foi que Deus desfez da invasão inglesa. Aquela invasão foi impedida. Glória a Deus. Deus está impedindo invasões ocultas. Aleluia. A atingir você e a tua casa. Glória a Deus. Vocês creem no poder de Deus? Ele está aqui nos dando convicção que ameaças estão sendo desfeitas através da humilhação que corações estão tomando. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou buscar, eu vou me dobrar, eu vou me render, eu vou orar, eu vou jejuar. Deus é Deus de resposta. Oh, glória a Deus. Já pensou, Stephanie? Deus é maravilhoso. A igreja tomando essa iniciativa de jejuar pela nação, aleluia, pelas famílias, pelos filhos. Imagina o rebuliço que Deus irá causar. Aleluia. Imagina a ação divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos filhos voltarão à casa paterna? Glória a Deus. Quantos filhos retornarão à casa do seu pai? Quantos filhos pródigos? Glória a Deus. E eu vejo Deus enchendo a nossa alma e dizendo, Aleluia. eu quero ouvir mais clamor. Aleluia. Eu quero ouvir a voz do meu povo. Eu quero ver arrependimento nos corações voltados para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Moisés subiu ao Monte Sinai e jejuou 40 dias para ter as leis do Senhor. Encontrou um povo que já não estavam mais esperando. A gente não sabe naquele intervalo se deu tempo ele se alimentar,
que até alguns historiadores, teólogos dizem que acredita-se que ele subiu novamente sem nem se alimentar, pode ter jejuado até 80 dias. Cientificamente é improvável isso, alguém passar tanto tempo sem se alimentar, mas a gente vê algo sobrenatural na vida de Moisés, porque Moisés falava face a face com o Senhor. E precisamos com urgência mantermos uma comunhão maior com Deus. Que esses dias meditando sobre o jejum, aleluia, como Deus me despertou a estar mais perto dele. Aleluia, estamos convocando a igreja a orar, a igreja a crer no poder da oração. Glória a Deus. Aleluia. Como é que vocês lembram como vocês iniciaram esse processo de... Ser crente muita gente é. Sim. Mas ser alguém que tem intimidade com Deus, um cristão que tem intimidade com Deus, é outra coisa. Como é que vocês iniciaram a vida com Deus e iniciaram essa busca pela intimidade? Como foi que vocês construíram esse caminho? Como que mulheres que estão nos assistindo, muitas com certeza se sentindo sobrecarregadas de tantas atribuições, o mundo que a gente vive hoje é trabalho externo, é em casa, são as crianças, é o marido, é a obra de Deus e muitas distrações. Né? Se a gente pegar no celular, dificilmente a gente passa pouco tempo no Instagram, porque existe ali, a não ser que você se policie. Sim. Eu só vou ficar aqui, só vou ver se tem alguma mensagem. Mas se não, o Instagram ele já te estuda, né? A internet já te estuda para te apresentar ali exatamente o que vai tomar o teu tempo. Então, como que essas mulheres que estão nos assistindo, e eu acredito que muitas, assim como eu, estão desejosas de ter mais intimidade com Deus, através do que o Senhor já está falando aqui. Como sair da superficialidade diante de tantas atribuições, tarefas, e eu sinto de Deus de falar isso, desânimo. Como vencer esse desânimo e dizer, não, eu acordei de madrugada, eu sinto que Deus está me chamando para orar, e eu vou vencer o desânimo e vou orar. Como? Como ser essa mulher de intimidade com Deus, que conversa com o Senhor, que tem experiência, como Moisés, né? Face a face. Eu lembro, em uma experiência minha mesmo, na congregação lá em Jerônimo Vilela, tinha uma irmã que me chamava muito a atenção. Pelo jeito dela, a forma que ela tratava as coisas do Senhor, a obra de Deus. E Deus, ele falou ao meu coração. Deus disse, sabe por que ela é desta forma? Porque ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de jejum, de consagração. E aquilo ali me chamou bastante atenção. Eu disse, então, Jesus, eu vou tomar esta irmã como um exemplo e vou passar a te buscar, vou passar a ler Bíblia, vou passar a orar, a jejuar. Porque para a gente ter intimidade com o Senhor, a gente precisa se esforçar. Interessante que Deus, ele disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo. Glória a porque Deus. É bem verdade que vem o desânimo mesmo. A pessoa não quer, porque a gente fazer as coisas da carne é mais fácil. Muito. Mas a gente buscar as coisas do Espírito é difícil. O esforço é maior. É difícil. Você buscar as coisas que é de Deus não é fácil. Por quê? Porque vem um pensamento, vem uma outra situação aqui, vem, eu estou querendo comer, lanchar, e vem tanta coisa na nossa mente para a gente deixar as coisas de Deus de lado, mas a gente precisa se esforçar, porque se a gente não se esforçar, se a gente não procurar deixar aquilo que não agrada a Deus... Vai continuar na mesmice. De lado, justamente. Vai permanecer. E para Deus, ele operar na minha vida, para Deus, ele mostrar a revelação do céu para mim, eu preciso me abster de muitas coisas, preciso rejeitar aquilo que não agrada a Deus, para eu entrar no caminho do jejum, para eu entrar no caminho da oração, da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fortalece. Eu escutei uma certa frase que dizia mesmo assim,
leia a palavra de Deus, aprenda esta verdade, e eu duvido se você vai ter coragem de deixar ele. Porque a partir do momento que a palavra de Deus, ela entra no seu coração, fica entranhado ali, fica fixado no seu coração. Então, por mais que a gente venha chegar um momento de desanimar, mas o Senhor, o Espírito de Deus, ele nos reanima. Ele vai fazer algo e a gente precisa também ter a sensibilidade do Espírito. Como muitas vezes o Senhor, ele acorda de madrugada, chama a pessoa para algo particular e a pessoa diz, estou com sono. Não, Jesus. Agora não, Jesus. Depois. Mas Deus quer agir na sua vida naquele momento. A gente precisa deixar o nosso conforto, o nosso comodismo, para ter um particular com Deus, para ter uma intimidade com o Senhor. Interessante que eu estava assim meditando e eu vi alguns versículos da palavra de Deus referente assim a jejum. Se eu puder fazer algumas citações. Fica à vontade, que eu estou aqui só aprendendo. Vamos comendo aí. Algumas citações. Se eu puder fazer algumas citações, porque a palavra de Deus, ela nos instrui para a gente entrar no caminho do jejum e da oração. Se você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor, não tem outra. Você precisa renunciar. Quer vitória com o marido? Renuncie. Quer vitória no seu lar, nos filhos? Renuncie. Esteja no altar. Esteja clamando a Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é Deus dizendo assim, olha, tu vai passar a saber a partir do momento que tu se humilhar. A partir do momento que você deixar aquilo que impede de eu agir, a partir do momento que você tomar uma decisão, uma atitude, aí Deus ele vai agir. É interessante que eu meditando assim na palavra do Senhor, veio algumas citações bíblicas que é interessante para a nossa vida espiritual. Para a gente muitas vezes buscar do Senhor o arrependimento, buscar do Senhor o perdão, no caso, o perdão, estar aqui em Joel capítulo 2 e versículo 12. Se a gente for citar aqui, tem vários versículos. Se você quiser orar ao Senhor para que Deus ele venha te instruir, te orientar, se falando referente à questão do ministério, você vai para Atos capítulo 14, versículo 23. Se você quer ter uma direção da obra do Espírito Santo, você vai para Atos capítulo 13, versículo 20. Então, tudo é Bíblia, tudo é oração, tudo é jejum. Você quer que algo venha acontecer na sua vida? Proclame o jejum, como a nossa irmã aqui ela citou. Convoque o povo para orar. Para orar está aqui em Esther, capítulo 4, versículo 16. Porque tem situações que é com a gente. Verdade. Tem situações que é com a gente. Jesus, ele disse mesmo assim, quando chegou diante daquela multidão da ressurreição de Lázaro, chegaram para Cristo e dizer, olha, Lázaro ele está doente, Lázaro está morrendo. Jesus ele disse, não é chegar a minha hora. Ainda não chegou o tempo para eu agir. E quando Jesus ele chega lá, quando Jesus ele chega em Betânia, aí ele, diante de todo aquele povo, dos sacerdotes, diante de toda aquela multidão, ele disse, tirai a pedra. Glória a Deus. Então, para Deus ele agir na minha vida, por mais simples que sejamos, porque somos pessoas simples, incapacitadas, vamos dizer assim, não é com as nossas armas que a gente vai vencer, mas o Senhor, ele diz, ele orienta para que a gente venha fazer primeiro. Você fazer primeiro para Deus. É você descer, é você buscar, é você realmente se entregar para o Senhor. Quando os anjos chegaram lá na tenda, né, de Abraão, é interessante para falar ali da promessa do que Deus ele tinha para fazer. Os anjos chegaram ali e disseram, prepara um bolinho, prepara algo aí para mim. Então, eu entendo que para o Senhor ele operar na nossa vida, nós precisamos nos desprender e fazer primeiramente para Deus.
Porque o nosso Deus, ele é Deus de compromisso. E você ter uma vida de jejum, de consagração, de fazer sacrifício, de louvor, de jejum, não é fácil. Não é fácil. Não É Mas batalha. pode ter certeza de uma coisa, que através desse caminho, Deus ele vai revelar coisas maravilhosas, coisas inefáveis, como Paulo mesmo ele citou, né? O espinho estava lá na carne, mas Deus ele deu grandes revelação a Paulo, porque Paulo ele era um homem que buscava a Deus. E não tem essa questão de meio termo, não. Ah, não, eu vou fazer assim. Não, nós precisamos fazer aquilo que Deus quer. Para a gente, para nós contemplarmos e vivenciar o poder de Deus na nossa vida, a gente precisa fazer o que Deus quer. Interessante que Josafá, Deus, ele disse mesmo assim para Josafá, usando os seus servos, olha, tu é querido meu, eu tenho te observado, tu tens feito o que teu pai fez, tu seguisse, né, ali o caminho de retirar os altares, retirar coisas que não agradavam. Então, eu gosto de você. Você é uma pessoa que me obedece. Então, a questão está aí, na obediência. Glória a Deus. De nós obedecermos a voz do Senhor. Obedecer. Não é da forma que você quer, não é da forma que você imagina, não é da forma que você pensa, mas é da forma que Deus quer. Deus ele permitiu esta situação na vida de Josafá, mas Josafá ele recorreu logo ao templo. Ele se prostrou. Porque a questão está aí a gente se humilhar, né, de buscar ao Senhor. E na medida que a gente busca a Deus, as coisas acontecem na nossa vida de uma forma assim maravilhosa. O jejum, como tinha citado aqui, o jejum, a gente doente, mesmo doente, mas nós podemos fazer propósito de jejum, de sacrifício. Está em Salmos 35 e o versículo 13. Se voltar para o Senhor, como fez Daniel no capítulo 9 e o versículo 3. Então, as coisas de Deus são maravilhosas. Pode vir... É tempo de buscar o Senhor. Pode vir o inimigo que vier, você pode ser ameaçada, alguém pode estar ameaçando você, ameaçando a tua família, ameaçando, né, qualquer coisa contra você, pode querer amedrontar você. Mas quando você decide entrar no caminho da oração, Jesus ele faz coisas maravilhosas. Jesus ele chega primeiro. Glória a Deus. O nosso Deus ele chega primeiro na situação. Glória a Deus. Amém. Irmão Everton, a gente está quanto tempo? Já? 1 hora de programa, tá vendo? Por isso que eu não faço nenhum roteiro de pergunta, porque as perguntas aqui, o Espírito Santo que vai conduzindo. Vocês querem contar mais alguma experiência? Estão sendo direcionadas a falarem mais algo aí da parte do Senhor? Porque a gente já está caminhando para o final. Sim, sim. Uma experiência que eu tive, na verdade vou contar 2, mas bem rapidinho. Pode contar. Bem rapidinho. Quando eu dirigi a campanha evangelizadora, a gente fazia um propósito, né, justamente para as famílias, de consagração e de jejum, que geralmente as consagrações de campanha eram aos sábados. E eu estava na campanha evangelizadora do campo da vovozinha e tinha uma mãe de um componente da campanha que era muito difícil, não só a mãe, mas como o pai também. E a gente, nesse propósito, exatamente no dia da festa, o marido dela, né, deu uma saidinha e ali eu comecei a evangelizar. Comecei a dar uma palavra para aquela senhora. Sim. E Jesus ele chegou como resposta Aleluia. do propósito das consagrações, Sim. do jejum. Uma outra experiência que eu tive também foi em Jerônimo Vilela 1. Tinha uma componente da comissão da campanha evangelizadora que ela estava desesperada porque o marido dela já tinha deixado ela e estava tomando outro rumo. Eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na oração. Porque foi isso que Deus ele tinha me feito aprender, através da irmã, que eu a princípio tinha contado aqui, que ela foi uma pessoa de referência para mim. Glória a Deus. Então, eu disse, vamos entrar.
no jejum e na oração. A gente, quando puder, evangeliza, dá uma palavra, mas vamos orar. E aí eu saí dessa campanha de Jerônimo Vilela, fui trabalhar em outra congregação, e um certo tempo ela disse: irmã Delza, a senhora não sabe o que Deus fez. Glória a Deus. Jesus, ele salvou o meu marido, trouxe de volta e restaurou o meu casamento. Hoje em dia, os dois estão vivendo muito bem. Glória a Deus. Né? Deus, ele fez eles dois prosperar, eles têm um comércio e estão aí servindo ao Senhor com alegria. Aleluia. Então, o caminho sempre será a oração, será o jejum, você fazer um propósito com Deus, fazer propósito com o Senhor. E certamente a vitória ela vem e vem com força, viu? Que vai alegrar todo mundo. Glória a Deus. Você está recebendo aí, a vitória vem e vem com força, viu? Amém. Glória a Deus. E aí, irmã Diana, tem alguma experiência aí para contar também pra gente? Porque jejum não é uma propaganda espiritual. É como faziam os fariseus, que faziam diante de Deus, tinha que mostrar. Jejum é propósito, é secreto com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jejum não é simplesmente um regime para emagrecer, como muitos chamam de jejum. Não é verdade? Jejum é uma arma secreta com o Senhor. Você vê que Josafá, antes de enfrentar essa experiência, ele fez uma aliança com Acabe. Foi justamente o motivo de Deus provar ele com essa grande multidão. Porque antes ele tinha feito uma aliança com Acabe. E quando eles foram para a peleja, Acabe disse: eu vou disfarçado e você vai com as suas vestes reais. Mas antes, Josafá foi sempre aquela pessoa que a nossa irmã já frisou aqui, que ele procurou agradar a Deus, ser fiel a Deus. E ele, antes de ir para a peleja, ele procurou consultar a Deus, ouvir de Deus o que aconteceria naquela peleja. E o que eu acho interessante é o verso de 2 Crônicas 18 e o 31. A Bíblia diz assim, a parte B: porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque quando eles entraram na peleja, o que foi que aconteceu? Todos vieram para cima, todo o exército, pensando que ele era Acabe. Mas naquela hora ele orou, ele clamou a Deus, ele deu um grito de fé. E a Bíblia diz que Deus o ajudou. Então Deus está pronto a ajudar quem o clama, quem confia nele, quem ora. Eu me lembro quando, antes de assumir ciclo de oração pela misericórdia de Deus, passamos 20 anos em campanhas evangelizadoras. E eu me lembro que eu estava de joelhos em um ciclo de oração ali na área 36. E naquela tarde o Espírito Santo de Deus me disse: faça com muita pressa 30 dias de jejum e oração na congregação. E eu saí daquele ciclo de oração já pronta para falar com o presbítero da igreja, com a direção da campanha. Era o mês de novembro, estávamos terminando o mês de outubro e iríamos iniciar. E o mês de novembro é justamente 30 dias. Os dias que Deus nos pediu uma consagração de 6 às 8. E no sábado, a gente se estendia até o meio-dia. E havia grandes propósitos de Deus. Deus queria salvar, glória a Deus, libertar, ajudar famílias para a glória do seu nome. E o que me chama a atenção é que naquele período nós estávamos evangelizando, e todas as vezes que saíamos da congregação, já tinha uma irmã que estava afastada da casa do Senhor há 15 anos. E ela já ficava nos esperando, dizendo: vai na minha casa hoje. Aí a gente dizia: com certeza. Entrávamos na casa dela, pregávamos a palavra, louvávamos, orava por ela pela casa. E ela tinha o prazer de dizer ao grupo: eu não senti nada. Mas quando Deus
nos impulsionou a fazer 30 dias de Eita. oração e de jejum, Deus fez um grande, aleluia, reboliço no coração daquela mulher. Era um Glória a dia de Deus. sábado, um culto jovem. E quando terminou aquele culto jovem, foram 5 almas para Jesus, batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Já tínhamos Aleluia. passado do horário, já era 9h40 da noite. Eu tentando ir à frente para controlar, para terminar. Glória a E Deus. quando eu cheguei na frente daquele trabalho, no altar, que eu olhei fora da igreja, todas as pessoas daquela localidade estavam na frente da igreja e eles olhavam para o teto da igreja, Glória como a se tinha Deus. alguma coisa. Eu procurei o diácono, disse, vá procurar saber o que é que tanto eles olham. Ele já estava com a resposta. Ele disse, irmã Diana, está subindo fumaça. Aleluia. Aleluia! Pelas telhas. Porque o poder, o mover do Espírito Santo estava dentro daquela casa. Glória a E Deus. quando ele me contou aquela história, Aleluia. aleluia, eu senti uma graça tão grande do céu. E naquela hora o Espírito revelador, Aleluia. glória, ele me conta uma história de alguém que estava no meio daquela multidão, que estava fora do templo. E o Senhor diga que o diagnóstico médico, Aleluia. Adara Sorimicantio, está guardado, não foi contado para ninguém. Só quem sabe do resultado é esta pessoa e o médico. Glória a Deus. E quando eu citei aquilo no microfone da igreja, quem entra pelas portas, Aleluia. quem nos chamava para evangelizar e dizia que não sentia nada, mas naquela hora, quando Deus revelou o que estava acontecendo Glória na a sua Deus. vida, ela já entra chorando e quando chega perto de mim, diz, quem lhe contou essa história? Aleluia. Porque os meus filhos não sabem. Aleluia. Aleluia. Eu disse, mas o Espírito Santo de Deus, que quer salvar a tua alma, que quer te libertar, ele traçou este plano, essa história, para te conduzir a ele. E naquela noite, aleluia, Aleluia. glória, ela se entrega para Jesus. E quando, nos dias seguintes, ela me procura e diz, irmã Diana, eu não consigo me libertar do cigarro. Eu fumo 3 carteiras de cigarro por dia. E eu não estou me sentindo bem porque eu me voltei para Jesus. O que fazer para receber esta libertação? E eu disse a ela, estamos em jejum e oração. Aleluia. A igreja está orando e Deus vai lhe libertar. Naquela hora, o Espírito Santo de Deus me dá uma estratégia. E eu falo para ela, fique atenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus vai te libertar no de repente. Quem sabe até dormindo, Deus pode te libertar. E o Senhor selou aquela palavra. Aleluia. Glória a Deus. E ela dormindo tem um sonho do arrebatamento da igreja, a igreja subindo e ela ficando. E ela dizia, Jesus, eu te aceitei como meu Salvador. Glória a Aí ela, naquela revelação, ela ouvia uma voz que ele dizia, deixe as carteiras de cigarro. E ela pegava todas e jogava. Quando amanheceu o dia, ela estava sentindo pavor. Aleluia. Ela não conseguia nem olhar para a Glória carteira a de Deus. cigarro. Glória a Deus. A libertação, Aleluia. aleluia, Glória a já Deus. havia acontecido. Aleluia. Então este é o poder da oração, Glória a Deus. Aleluia. do jejum. Quem busca Aleluia. Deus recebe força, Aleluia. vê as Glória a Deus. libertações É de verdade. Deus, vê as vitórias acontecerem. Glória a Deus. E é no de repente. Então não desista de orar. Não desista de Aleluia. buscar a Deus, porque no de repente Deus vai descer e vai operar milagres. Glória a Deus. Gente, que coisa boa Glória a Deus. é ouvir Aleluia. essas mulheres de Deus, mulheres da palavra, né? Ainda neste tempo, Deus tem levantado mulheres da palavra, Glória a Deus. com dom mesmo de falar tão
com tanta propriedade, com tantos exemplos da palavra de Deus. Que coisa linda, que possamos nos inspirar, lermos mais a Bíblia, estudarmos mesmo, pegarmos gosto mesmo, juntar às vezes umas amigas, né? Vamos juntar assim para ler a Bíblia, para conhecer a palavra. E eu vou trazer um episódio aqui só com esse tema, Mulheres da Palavra, porque sim, Deus conta conosco, mulheres, para sermos mulheres da palavra. Glória a Deus. Para chegar alguém perto de você Sim. e Deus trazer à memória aquele versículo, aquele texto, aquele personagem, que nem sempre a gente vai conseguir parar para saber onde é que está o versículo. Tem que estar aqui, ó, né? Glória a Deus. Tem que estar o personagem aqui, a história aqui, a estratégia aqui. E Deus, Ele quer que sejamos essas mulheres da palavra. Glória a Deus. E vocês falando aqui o episódio todo, e aqui no meu coração a chama, mulheres da palavra. Glória a Deus. Mulheres da palavra. É tempo de ser Glória a mulheres Deus. da Levanta-nos, Senhor. palavra. Glória a Nos Deus. levanta, né? Glória a E Deus. eu quero... Gente, tá tão bom, mas o pessoal aqui já tá, ó. Acabou. E eu quero dar um presentinho para nossas queridas irmãs da Maria Bonita Papelaria Criativa. Deixa eu pegar aqui bem direitinho a propaganda, né? Maria Bonita Papelaria Criativa, essa irmã de Deus, ela disse: Stephanie, eu quero ser uma patrocinadora aí do Missão Mãe. Eu trabalho com papelaria em casa, uma mãezinha, Glória a né? Deus. Que se dedica à casa, à família, os filhos. E ela disse: olha, na Maria Bonita tem muita coisa que a gente faz personalizada. É agenda, é caderno de receita, é cartão de vacina. O que você mandar para Maria Bonita Papelaria Criativa, ela vai aí desenrolar para você, viu? E aí tem aqui a da irmã Deusa e também a da irmã... Que acho que maravilha. a da irmã Deusa é essa. Eu acho que a irmã da irmã Deusa é essa. E a da irmã Diana é essa. Será que eu acertei? Abram aí, por favor. Veja se vocês gostam. Se tá aí do gosto de vocês. Ela também mandou Olha. um mimo pra mim. Que E eu bem, fiquei essa também de coisa encomendar linda. outras coisas. Abre aí pra vocês verem se coisa vocês linda. gostam. Pode abrir mesmo, irmã. Maria Bonita, nós já Abra agradecemos a mesmo sua pra- criatividade. Pra vocês verem aí. Que delicadeza. O nó tá bem dado, né? O nó. Tá. Eu acho que eu vou Bem abrir. O meu também tá. Olha, que preciosidade. Abre coisa aí, abre aí linda. mesmo pra vocês verem, porque tá com o nome de vocês, viu? Olha, o próximo episódio vai ser Mulheres da Palavra. Então, ó, já um Tem que ter uma incentivo pra gente agendinha. fazer Já para as anotar, fazer as anotações. anotações. Muito lindo. Treinando os esboços, né? Isso. Vão abrindo Mulheres aí. da palavra tem que ter agenda. E Para é. anotar Tá os vendo? versículos. Para anotar os versículos, fazer o esboço. Olha, gente, recomendamos, tá? Vocês aí procurem aí a Que Maria coisa Bonita. linda! E personalizado. Minhas receitas, amei. Deusa Lima. Amei, muito fofo, obrigada. Diana Maria, ó. Olha que coisa linda. Esse caderninho. Muito lindo, Esse caderninho é obrigada. o quê? Um caderninho de anotações, é? Mostra pra gente. O mini, o pequenininho. Aqui é mini menor, né? receitas. O que tá dentro, irmã. E o pequeno. Diana. O pequeno é o quê? É um caderninho de anotações? É, Isso. um caderninho de anotações. A nossa agenda Muito bom. diária com Deus. Olha que coisa Ó, linda! Pra anotarmos as nossas experiências com ele. Experiências. O que ele falar, a gente vai aqui, ó, pra nunca perder. Que coisa linda. E colocar a data. Sim. Para em oração dizer, Jesus, naquele dia eu anotei, o Senhor falou Deus dessa mande forma. bastante cliente. É. Amém. É verdade. Deus abençoe. Irmã Maria Bonita. E ainda tem um marcadorzinho de Bíblia, né? Olha aí, eu gostei, viu, desse caderninho de receita. Já pode ir preparando um pra mim. E ela também mandou uma mini agenda para mim. Amei a paleta de cores, bem Missão Mãe, né, gente? A gente vai usar muito. É uma agenda, né, que a gente pode também usar como um caderninho de anotações. Maravilhoso. Esse formato é ótimo, gente, porque a gente consegue aí levar, né, na Bíblia, junto com a Bíblia, na bolsa, para a igreja, para onde a gente for. Aonde você achar que vai ter uma filinha de espera, médico, o que for, você já leva e já vai fazendo suas anotações. Lê a Bíblia e faz as anotações. E eu quero perguntar a vocês, o que é que vocês acharam da Meros?
O que é que vocês acharam da Meros? Meros, muito obrigada. Se você nunca provou esse cookie aqui, você tá perdendo, cookies. viu? Uma Tá bênção, perdendo, muito porque Cada um esses melhor do que o cookies outro. aqui... Eu tô ligada que a equipe aqui, ó, Meros, a equipe aqui tá só esperando terminar o programa pra vir comer aqui junto com a gente. Eles estão só ali, tudo de olho. É verdade. As irmãs não comeram durante o programa, verdade. emocionadas. Aí a equipe tá aí, viu, dos bastidores, só ó, na torcida para comer Meros também. E tá, como sempre, uma delícia. O que é que vocês acharam? Eu amei. Qual foi, assim, o preferido de vocês? Eu acho que o meu foi esse aqui, da Lotus. Esse negócio chique aqui, gente, da Lotus. Muito bom. Esse aqui sabor. Porque Esse aqui eu acho que é de ninho. o ninho perfeito. Foi o E meu a senhora? preferido. E a senhora, irmã Doce Deusa? de leite. Doce de leite. Esse aqui Uma da delícia. Lotus. É diferenciado, bom, viu? muito O bom. material, realmente, a qualidade é prêmio. E eu não posso deixar também de agradecer a esse espaço maravilhoso, né? Que a Loki Podcast tem nos oferecido. É um presente de Deus. Toda a equipe aqui, gente, é cristã. Amém. E isso é um diferencial muito importante, porque quando a gente fala o tema, a equipe já diz assim, vamos orar, né? Vamos entrar no jejum, porque a gente já sabe que antes de gravar aqui tem as batalhas espirituais. Como vocês viram, a gente começa a gravar sim. o programa, a internet que estava boazinha falha, os microfones estavam tudo bom. Às vezes acontece isso. Sim. E a gente já sabe, a guerra espiritual é porque tem uma entrega, né? Então é um espaço agradável, é uma equipe aqui que está sempre disposta a ajudar. E muito bem localizado. Eu acho que também isso é muito importante. É verdade. É bem localizado aqui pertinho da central. Então, se você tem algum projeto aí Muito que você fácil quer de tirar achar. do papel, não deixe de conversar com a Loki Podcast. Faça o seu orçamento. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar a tirar esse seu projeto aí do papel, tá certo? E a equipe vai te apoiar, vai te ajudar para que você consiga aí concretizar aquilo que está só aqui, ó, no pensamento. Às vezes, o que falta, gente, é a gente tomar a iniciativa de pedir um orçamento. É verdade. Não é? Isso. Ver assim, nossa, mas deve ser... Não dá para mim. Primeiro peça o orçamento, primeiro tente, conheça aqui o espaço. O que é que custa? Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo? Isso. O que é que custa? Tantas pessoas que eu Deus encontro... realiza sonhos. Não é, Deus realiza. Tantas pessoas que eu encontro e diz, eu tenho um projeto assim, assim, assado, mas, mãe Stephanie, quanto é? Eu digo, olha, Jesus me deu uma parceria. Jesus pode lhe dar condições também de fazer. Isso. Não é. O Deus que bota o projeto na nossa mente é o Deus que traz a execução, traz a estratégia Isso. para executar. Glória a Deus. Né? Então, E através da oportunidade. use Deus aí pode sua fazer fé, acontecer. peça aí o seu orçamento, né? De repente, uma atividade na área. A Loki Podcast tem esse diferencial de levar a equipe, os equipamentos para as áreas, às vezes congresso. Precisa, né? A equipe de mídia precisa de um reforço para cobrir os eventos das áreas. A Loki Podcast está para isso. Né? Amém. Então, não deixe, se você tem aí o desejo no coração, precisa de uma equipe de mídia, não deixe de contratar, de pedir aí o orçamento à Loki Podcast, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria aí dos céus, viu? E eu queria terminar louvando. Amém. Vamos? lá. Vamos. O mesmo hino? O mesmo hino, Pronto. Vamos fechar com chave de ouro. o mesmo Cheio trecho, de bênção. Glória a Deus. Mesmo. o Vamos mesmo lá? trecho. Isso. Inventar moda não, né? Para não errar. Não. A gente vai repetir essa uma vez, você vai vencer. Que a gente ficou em dúvida. Até o irmão Everton fazer assim, ó. Quando ele fizer assim, viu, irmão Everton? É porque acabou o programa. Vamos? Aí a gente O maestro canta da agora vai mesma ser forma, irmão da Everton, mesma né? forma. Você vai vencer. Vamos Só esse trecho? Só esse trecho, né? Vamos lá? Nossa maestrina. Eu quero dizer para você, Stephanie, antes da gente louvar, o que está escrito em Efésios 6 e o verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalece nele. Amém? Amém. E na força que vem do seu poder. Eu Amém. deixo para você e para toda a sua equipe. Amém, Amém? Diana. Para toda a missão, mãe. Ah. Que Deus esteja fortalecendo cada mãe que tem estado assim bem atento a esta programação. Amém. Vamos E lá? aproveitando a oportunidade, vou deixar Jó 42:2. Sim. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glória. Aquilo que Deus ele já tem planejado vai acontecer. Vai Então canta acontecer. conosco, Canta né? com muito Amém. obrigada, gente. Muito obrigada Vamos a lá. vocês. Vamos lá Ô, cantar. glória. Você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer.
comece a louvar, guarde todas as armas, você vai vencer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça, você vai vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, a nossa fortaleza.